Make time. Artificial, cara. Eu tava conversando com o Miguel Nicoleles. Ok. Ele disse que... Puta, agora eu tô com medo de falar algo que ele não disse. Mas assim, que eu me lembre. Ele disse que pô, não é possível Isso. que a inteligência artificial Domine. adquira Consciência. consciência. O Nicoleles, ele é um crítico a isso, né? Aham, sim. Que não tem como a gente passar a consciência do ser humano para a máquina, né? E assim, uma máquina que adquira consciência é o único motivo pra gente temer a evolução da inteligência artificial. Pelo menos do jeito que... Pelo menos assim, eu acho. Você concorda? Você acha que não tem como isso daí adquirir consciência e virar Skynet, Exterminador do Futuro? Então, assim, isso é um tema até, assim, que pra mim, nos últimos anos, tem sido... E é uma das perguntas assim, que todo mundo faz. E... É porque é muito assustador muito isso. assustador, sim. Né? Até recentemente teve o caso da Google, né? Do cara Sim. lá falando da Google. É quente isso aí, Roberta? É de verdade? O cara, assim, ele realmente falou, mas, assim, eu até tenho amigos na Google e tal, que, assim, não é só uma inteligência muito boa, mas não tem consciência. É o que o Google diria mesmo se fosse verdade. Esse cara aí é o Bob Lazar, cara, da inteligência artificial agora, sim. entendeu? Tá. Agora você sabe quem é o Bob Lazar. É o mesmo cara do Google, ok. só que exatamente. Então, mas assim, em 2019 teve um congresso aqui no Uruguai, que foi o maior congresso de inteligência artificial da América Latina, só que assim, veio gente assim, muito foda de outros países. Por exemplo, veio o Jeff Dean, que é o cabeça da Google AI. Ele é o cara que comanda a Google AI, praticamente. Veio o Nando de Freitas, que trabalha na DeepMind, que é aquela do AlphaGo, que ganhou lá o jogo de Go. Veio gente incrível de todo lugar. E aí, em uma das palestras veio o Oshua Bendio, que, assim, hoje ele é tido como um dos pais da inteligência artificial, que o cara, assim, ele é incrível. Inclusive, ele ganhou em 2019 mesmo, que foi o prêmio Turing, que é o Nobel da ciência da computação. E aí eu vi essa palestra dele e ele estava tratando exatamente sobre esse tema, sobre a inteligência artificial ter consciência ou não. E ele fala uma coisa assim, que pra mim mudou a forma como eu olho a inteligência artificial até hoje, assim, mudou naquele momento. Porque ele falou assim, a gente pensa em máquinas como coisas lógicas, né? Porque a gente pensa em computador, vai resolver contas, vai resolver operações de forma lógica. É basicamente o que ele faz, né? Que é a ideia que a gente tem, quando a gente coloca lá para programar, fazer uma continha de multiplicação, por exemplo, é o que ele faz. Só que aí a gente não pensa no computador como uma coisa que tem intuição. A gente nunca pensa nisso. Só que quando a gente fala de inteligência artificial, na verdade, é o oposto. Que uma AI, ela aprende a ter intuição, mas não lógica. E é por isso, esse é um dos motivos que a gente não está muito longe de conseguir consciência. E por quê? A ideia é a seguinte, por exemplo, você quer ensinar gravidade para uma inteligência artificial. Você pode pegar, por exemplo, uma bola, jogar no ar várias e várias vezes, você dá vários frames de um vídeo seu jogando bola. A AI, ela vai pegar isso, ela vai entender um padrão que qualquer coisa que jogar no ar vai cair. Mas ela não vai saber por quê. Mas ela não vai saber por quê. Ela não vai chegar na lei da gravitação ou na Na hora que ela vê um avião, ela vai bugar. Na hora que ela vê um avião, ela vai bugar. Ela não vai saber o que ela tá vendo, o que tá acontecendo ali. Ela não vai entender a lógica da gravidade. Então, ela não vai fazer essa ligação. E se a inteligência artificial estudar eu jogando a bola e a bola subindo e descendo um monte de vezes, e estudar ao mesmo tempo o avião... Aí sim. Avião. Só que ela vai ter que aprender aí que tá, né? Eu acho que o lance é esse, né? Que você vai ter que passar tudo, né, cara? Você vai ter que passar basicamente todo o padrão para ela sempre. Então, qualquer coisa que fuja do padrão... Por exemplo, você tá jogando a bola assim. Se em algum momento, sei lá, alguma coisa esbarrar, um vento passar e a bola for para cá, já bugou ela. Então, você vai ter que dar várias vezes, com o vento passando em todas as direções. Ou, por exemplo, você tá jogando a bola, alguém vem e pega a bola. Bugou para ela também. São tantas variáveis que ela não consegue desenvolver a lógica, é isso? Que ela não vai conseguir. Ela vai conseguir desenvolver um padrão. Ela vai entender esse padrão. Mas a lógica, ela não consegue. E é por isso, assim, pelo menos com a forma que a gente tem a inteligência artificial hoje, que a gente chama de machine learning, que é o aprendizado de máquina, porque essa é a forma, pelo menos, que até agora deu mais certo. Pelo menos nessa forma a gente não consegue fazer essa associação ainda.
E é por isso que ela está muito longe da gente conseguir consciência. E esse Yoshua Bengio é a conclusão que ele fala no... E, assim, a palestra dele é incrível, porque ele trata toda até a questão do cérebro mesmo. Ele mostra como a inteligência artificial foi moldada, como o cérebro humano é moldado. Isso é incrível. E, assim, ele fala, olha, 10, 20, 50 anos para frente é muito difícil a gente chegar em algo que tenha consciência. Esse é um dos motivos, assim, que ele deu. E o segundo motivo é o seguinte... Quando você monta uma arquitetura de inteligência artificial, que a gente chama de arquitetura, o código de uma inteligência artificial a gente chama de arquitetura, que é o esqueleto dela, digamos assim. Tem muitas variáveis, muitas variáveis. Quantos neurônios tem? E aqui neurônios a gente pode pensar de forma como neurônio humano mesmo, então você trata como neurônio. Quantos pesos tem cada neurônio? Quantas camadas tem? Porque a gente trata... Cada fileira de neurônio é uma camada. Tudo isso varia. E tem N variáveis. E cada uma delas variam, assim, décimo, sabe? Tipo, um errinho de 0,000 já muda completamente. Tanto que é o efeito caótico que tem, né? E você imagina assim, então tudo isso basicamente ela vai encontrar na base do chute. É basicamente o chute. Por exemplo, a função que está dentro do neurônio, a gente não sabe qual função matemática explica o nosso neurônio. O neurônio que está no nosso cérebro, a gente não sabe. A gente simplesmente chutou uma função ali, que a gente acha que deve ser isso, e aí tem argumentos matemáticos para ser aquilo, mas é um chute. Tudo que essa arquitetura mesmo é um chute. Tudo é um chute. E, assim, tantas possibilidades, tantas funções que são possíveis, que, assim, a gente acertar tudo, a função por exemplo, supondo que a consciência tenha uma função, no chute, é muito improvável. Muito improvável. A gente só vai conseguir ter quando a gente realmente souber o que é a consciência e souber matematicamente explicar a consciência, porque a gente está muito longe de conseguir também. Então, assim, são os dois motivos, assim, dos dois grandes motivos que a gente está muito longe de uma AI adquirir consciência. E, assim, acho que grande parte é os próprios pesquisadores falarem que é uma caixa preta, né? Falar, a gente não sabe o que acontece lá dentro. A gente sabe, a gente tem, assim, você tem livros explicando o que acontece lá dentro. É pura matemática, álgebra linear, é isso que está acontecendo dentro da arquitetura. É operação de álgebra linear. Entendi. Bom, então a ideia de que, por exemplo, nem o engenheiro do YouTube sabe como funciona o algoritmo do YouTube. Talvez ele saiba. Ele sabe como... Assim, talvez ele não tenha controle, porque são milhões ou bilhões de parâmetros. Tá, controle já é outra coisa, mas entender mais ou menos qual que é. Sim, ele entende. Tanto que o próprio YouTube tem um artigo mostrando a arquitetura do YouTube. Como, por exemplo, como se o vídeo vai ter... Qual posição o seu vídeo vai estar quando alguém abre o YouTube. Tem aquelas recomendações. Cada posição foi uma AI que escolheu, e a gente sabe como aquela AI escolheu. Tem as características de como que isso depende tanto do usuário quanto da pessoa que está criando o YouTube. E aí a AI ela vai seguir uma forma matemática que vai definir se a sua thumbnail vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui. Tudo basicamente é definido pelo algoritmo, que o engenheiro do YouTube sabe, que ele já publicou até um artigo descrevendo, mas ele só não tem controle, assim, dos pesos, até porque isso varia de usuário para usuário. Então... Caralho, interessante. Interessante e eu não sei, dá uma certa paz. Certo? Porque, você não ia querer um robozinho. Assim, se for rolar Skynet, eu já vou estar morto, minhas filhas já vão estar mortas, já vai estar todo mundo, né? Não vai ter esse problema aí, pelo menos. Tá bem longe da gente. Mas eu tava até falando para Roberto que semana passada o Elon Musk teve o AI, né? Que é o congresso lá do Elon Musk, ele apresentou o Tesla Bot. O Tesla Bot é um robozão lá, cara. Robozão que usa a mesma tecnologia do carro, do Tesla. E aí ele tá aqui, ó. Fala assim, pega aí o copo de vidro. E pelo reconhecimento de padrão, ele sabe que isso aqui é vidro. Ele vai lá e pega o vidro e leva embora. Agora pega o que é lata. Ele vem cá, pega a lata e leva embora. Nesse ponto, aí, qual que é vamos defender, né? Vou fazer o advogado do Elon Musk aqui. O que o pessoal defende? Imagina que você trabalha numa empresa, num escritório, que tem um monte de atividade repetitiva para fazer. Você não precisa pôr o ser humano para fazer aquilo. Então você pode pôr o robô, entendeu? Passa em todas as mesas e pega todos os copinhos de café que os caras deixaram. Não precisa ser um ser humano para fazer isso. Você põe um robô, o robô vai passando, pegando tudo e joga fora, queima, faz o que quiser, entendeu?
Então, eles estão defendendo para usar... Parece muito útil. Parece muito útil, né? Então... Mas vai foder com o emprego do monte de gente. Vai foder com o emprego. Porra. Mas parece Esse útil. argumento parece o argumento mais besta que tem pra você impedir a tecnologia de avançar. Porque, bom, o ser humano é altamente adaptável, né? Então, Mas aí a defesa contra isso aí não é que vai acabar com um monte de emprego. É que o ser humano vai estar nos empregos onde a consciência... Você precisa dela. Sim. Você não precisa mais hoje, cara, fazer o que a gente fazia há 300 anos atrás, que era 300 pessoas numa empresa, todo mundo fazendo isso, apertando parafuso. Tem até o filme do Charlie Chaplin lá, que o cara vai pra casa assim. Cara, se é só fazer isso, tanto que as empresas de carro é o quê? É tudo robô que monta o carro. Porque o ser humano vai para outra atividade, que precisa usar a cabeça que o robô não tem, né? Então essa que é a... E tem algumas atividades que era melhor que não fosse ser humano mesmo. Por exemplo, dirigir. Né? Se fosse um monte de robô dirigindo... Na China, cara... Sem problema, assim, com uma... Assim, vamos dizer que a gente chegou num ponto, que não é hoje, que a gente tem tudo mapeadinho, É hoje sim, cara. bonitinho, Na China. Na China, cara. Na China, transporte público hoje, um X% lá já é robô. Já é o robô que dirige o ônibus e tudo. Pra não pôr o ser humano, entendeu? Porque, imagina aqui, você pega São Paulo, que tem um monte de faixa de ônibus, corredor de ônibus. O ônibus não pode sair daquela faixa. Não precisa ser um ser humano, cara. Pode ser um robô dirigindo. E aí vai... E, aliás, eles descobriram que é muito mais eficiente sendo robô. Com certeza. Porque aí ele sabe a velocidade que ele tem que colocar, tudo ele sabe mapeado. tudo mapeado. Exato, por causa disso. Se tá tudo mapeado, realmente o robô é muito mais eficaz, pô. A gente consegue, inclusive, diminuir o tempo de viagem. De espera, de né? viagem, de tudo. Exatamente isso. Parece Então, muito melhor mesmo. Tem e aí a gente coisas que pega o esse robô ser é humano legal. e coloca num bagulho maneiro, pô. Exatamente. Um troço que precisa que seja um ser humano mesmo, né? Essa que é a ideia. Essa mesmo. Essa é a ideia mesmo. Uhul. Aí, ó. Viva o robô. Para algumas coisas, né? Eu sei que quando eu fui nesse congresso no Uruguai, né? Tipo, teve até algumas empresas da América Latina, né? Que foram. E achei até curioso. Tem uns países, por exemplo, na Colômbia, que tem um robozinho que já sabe padrões de supermercado, por exemplo. Você coloca ele para mapear o supermercado e ele vai mapeando, ele sabe onde está cada produto. Então, ele consegue, por exemplo, conforme ele vai andando, ele sabe onde está faltando produto, por exemplo, ou se a data de validade está chegando perto de expirar ou não. Ele consegue, inclusive, fazer trocas. Ele vai lá, busca o produto que está faltando e coloca... A Amazon, né? O centro de distribuição de Amazon, por Amazon, exemplo, já faz isso. dessas grandes empresas que tem aqui no interior de São Paulo, esse grande atacadista e tudo. Quando você compra, né, cara? Você compra lá no site X lá, 3 camisetas, 2 pastas de dente. Quando cai o pedido lá, é o robozinho que vai, pega, pum, pá, monta a caixinha e vai embora. Porra nenhuma. Claro que é, cara. Isso aí tem vídeo dos caras filmando dentro. Sério? Ué. Não é o ser humano que vai lá, pô, qual que é a caixa aqui? Qual que é mesmo, cara? Pasta de dente. Eles estão morrendo aqui. Pô, Monster, qual que ele quer? Ah, ele quer esse verde, cara. Ih, cara, o verde tá lá em cima. Cara, o robô já foi, já pegou. Ué. Caralho, é tudo maneiro. automatizado. Esses grandes centros de distribuição e tudo, hoje é tudo automatizado, cara. Deve ser maneiro ver isso funcionando, né? Cara, eu trabalhei dentro da Petrobras um tempo e tem um local lá que é a base de dados da Petrobras. Isso faz tempo pra caramba já. Você chegava lá e tinha que pedir tal dado para ser analisado. Eu chegava num computadorzinho aqui e digitava. E eu via o robozinho que ia lá para pegar a fita, porque era fita digital, analógica. Eu via o robozinho indo, ele pegava, trazia, perfeito. Ninguém punha a mão naquilo lá, nem podia pôr. Então isso aí já faz tempo que essas coisas super automáticas, cara, é isso que a gente falou. Você não precisa pôr o ser humano para fazer esse trabalho. Todo trabalho foda. Imagina pôr o cara para andar dentro daqueles galpões. Imagina o ser humano arrombado do jeito que é. Vamos lá. Eu vou comprar aqui uma camisa e uma pasta de dente. Aí o robô, ele sabe que aqui é a camisa, mas alguém colocou um peru de borracha. Tá ligado? Tô ligado. Porra, ia ser interessante, né? Imagina. O Rice manja dessas porra, né, Rice? Minha mãe. Eu sei que é pior. Porque meu trabalho, eu não sexy shop. Entendi. É verdade, era muito explicar mesmo. Pô, mas é que assim, bom, no caso de pegar uma parada e colocar ali, na verdade isso parece uma tarefa simples mesmo a partir do momento que
Os lugares certos estão abastecidos com as coisas certas. Não, mas é que a Roberta falou, a inteligência artificial... Essa que ela falou é muito mais avançada do que isso, né? Ah, muito mais. É porque Mas todas elas têm um ponto em comum, eu acho, que é reconhecimento de padrão. Sim. Elas funcionam com padrão, cara. Make time.